E aí Paulo vai, estou me sentindo um robô com tanta coisa. Tanto microfone, daqui a pouco estão botando na orelha, no cabelo. Então Paulo ele vem com esse propósito, e a lição, ela está falando muito sobre a semeadura, está falando um pouquinho sobre o pensamento da honra, a lição está falando sobre a generosidade. Eu quero trazer um assunto, dentro disso aqui, que vocês vão entender, que mesmo estando na lição, eu vou trazer algumas coisas que vai levar vocês a parar e meditar um pouquinho. Existe uma grande diferença, irmãos, entre salvação e reino. Poucas pessoas na igreja conseguem separar, distinguir. Na verdade, a salvação, ela insere você ao reino. Não tem como você fazer parte do reino não aceitando a proposta da salvação. A salvação que vem através da redenção. Sem redenção não tem salvação. Sem salvação não tem acesso ao reino. Que reino? O reino que trabalha com chaves. O reino trabalha com o quê? Diga, chaves. Chaves de acesso. O reino é diferente da salvação, porque a ideia bíblica, a ideia teológica, a ideia filosófica sobre salvação, é impossível separar a salvação de uma palavra que todos nós conhecemos e nos programamos a viver o tempo todo achando que tudo é assim. Que palavra é essa? Graça. Graça. Eu quero que você anote, por favor, e escreva que o reino trabalha com chaves de acesso. Vamos falar um pouquinho sobre a semeadura, sobre a generosidade, sobre a honra. Nós vamos começar aqui só para entender que nós estamos em outro nível e por aquilo que Deus anda nos propondo, pelo tempo que estamos inseridos, Deus está falando, eu estou inserindo vocês em um outro nível. Mas como você ainda não chegou aqui, se nenhum amém deu. Duas pessoas. Deus está nos inserindo a novos níveis, né? Então, o reino trabalha com o quê? Chaves. Que chaves? Chaves de acesso, né? Quando a gente fala sobre salvação e reino, há uma confusão muito grande na nossa cabeça, porque a gente mistura as coisas. E, na verdade, são coisas que são totalmente diferentes. Como, então, pastor, entender isso se a gente faz parte dos dois contextos ao mesmo tempo? Por exemplo, a salvação serve para você acessar o céu salvífico. Diga, céu salvífico. O reino serve para você trazer o céu atribuidor, recompensador, galardoador, o céu do reino que trabalha com meritocracia. Você está aí ou já foi embora para casa? Olha a diferença da salvação. Por aceitar a Cristo, passar pelo processo de redenção e sermos salvos, né? Sermos salvos, isso é uma doutrina da soteriologia, segundo a teologia sagrada. A gente se programa a entender que depois que fomos salvos, agora fomos inseridos no reino, não vivemos nada do reino porque temos a programação neural, mental, psicológica, psíquica, emocional, física, em conhecimento, em metanoia e tudo. Nós temos uma ideia de que com o reino tudo é de graça. Não é. Não é. Olha o que eu disse, o reino é diferente da salvação. Salvação não é meritocracia, porque ela vem de Deus, é por graça. É pela graça, não é de graça porque alguém pagou preço, mas é pela graça. Mas o reino trabalha com meritocracia. Ninguém pode fazer nada, homem nenhum pode garantir sua salvação pelas obras. Então não é meritocracia.
Porque o que envolve meritocracia nos dá uma ideia de que temos algo a fazer, obras, 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 obras. Por que obra? Obra, depois de uma grande obra, tem uma recompensa. Isso é reino. Contexto salvífico, não. Salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas salvação é pela graça. Fé e graça. Diga fé e graça. Fé e graça. Você crê, né? E você recebe a salvação pela graça. E fé e graça está tão ligado uma coisa com a outra, que a própria Bíblia diz assim: se com o teu coração creres, fé, com a tua boca confessar, confissão pública de fé, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. Salvo. Eu estou falando de quê mesmo? Salvação. Salvação. Agora, o reino é diferente. E é aí que a gente precisa entender que somos salvos. Fomos salvos e somos salvos. Diga para quem está do teu lado: somos salvos. Isso. E fomos salvos. Pronto. Então está pronto. Diga para quem está ao teu lado: está pronto. Está pronto. Isso é tão interessante que quando eu falo que salvação é pela graça, salvação é como uma herança. Herança você ganha ou herança você conquista? Ganha. E o reino? O reino é conquistável. Eu quero que você anote isso, porque isso aqui é um assunto. Você não vai achar no YouTube, não vai achar ninguém falando disso. Eu não me orgulho por aquilo que eu falo, não, mas eu tenho sempre uma revelação de Deus para cada noite que eu abro a Bíblia. Então, salvação é por graça, salvação é como uma herança. Alguém preparou e te deu, isso é salvação. Já o reino, não. Quando a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço, não é o céu salvífico, é o céu reino. É o céu, reino. Então tem uma grande diferença, porque, preste muita atenção, somos programados a viver na graça do contexto salvífico. E não entendemos nada do que é de graça e o que é pela graça. Confundimos o que é de graça com o que é pela graça. Então, por sermos programados a viver dentro de uma filosofia cultural, religiosa, espiritual, eclesiasticamente falando, estamos inseridos nisso, a gente se programa a viver uma vida que tudo é dentro desse contexto de graça, graça. Tudo de graça, 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 de graça. Mas quando a gente fala do reino, o reino é diferente, gente. Reino é com meritocracia. Reino é totalmente diferente da graça. E é importante a gente entender um pouquinho sobre isso. Então, o reino trabalha com chaves de acesso. Reino trabalha com informações que destravam. Eu acabei de escrever agora na minha sala, eu fui lendo umas coisas ali, e Deus me dá um negócio assim que vai filosofando na minha mente, é um negócio louco. O reino trabalha com meritocracia, o reino trabalha com exigência, salvação não. O reino trabalha com leis, princípios e regras. Por quê, pastor? Vamos lá. Quando a gente fala, Rogério, de salvação, a gente imagina Cristo. Qual Cristo? Aquele que se entregou por nós, o amor, o compassivo, né? O misericordioso, o tardio em irar. Olha a diferença da ideia salvífica para a ideia do reino. Quando a gente fala de salvação, a gente lembra do Cristo que morreu por nós, passou tudo por nós, o Cristo bonzinho, o Cristo amor, o Cristo, meu Deus do céu, misericordioso, o clemente, o tardio em irar-se,
o longânimo, o bondoso, isso é salvífico. Quando a gente fala de reino, é impossível conversarmos sobre o reino se não tivermos uma palavra. Eu queria que você escrevesse aí, por favor, reino, e coloque entre parênteses, monarquia. Reino, isso. Aí coloque entre parênteses, monarquia. Entendeu? E quando a gente fala sobre monarquia, reino, monarquia, a gente consegue descortinar o céu sobre a nossa cabeça e tirar de cima dos nossos olhos, tirar toda a parte obscura da nossa mente, em questão ao nosso intelecto, ao nosso raciocínio, ao nosso desenvolvimento, para entendermos a diferença de um do outro. Eu falo de salvação, eu lembro do Cristo que se entregou, que morreu por mim, o Cristo bom, o amor pleno, o ágape, o longânimo, o clemente, o carinho e graça. Aquele tem paciência comigo. Quando eu falo de reino, não é nada assim. Nada assim. Porque quando eu falo de reino, eu estou falando também de monarquia. E o rei só pode ser bom com quem é bom com ele. O rei só recompensa quem faz por ele. Eu estou falando de monarquia. Monarquia. Então, o contexto salvífico, a gente fica, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí você vai observar por que existem pessoas que estão 10, 15 anos na igreja e elas não mudam de vida, são salvas, amém, glória a Deus, tem Cristo, amém, glória a Deus, tem o Espírito Santo, amém, glória a Deus. Mas existem áreas da vida dessas pessoas que estão travadas, porque elas não conseguem acessar as chaves do reino, chaves de acesso. Chave de acesso. E aí você vai encontrar pessoas na igreja que vão se dedicar a esse assunto, vai mergulhar nesse assunto e elas vão romper em todas as áreas da vida. Porque se existe uma coisa preciosa que Jesus orou na oração do Pai Nosso, gente, e ele deixou bem claro, ele disse assim, que venha a nós o teu, e que seja feita a tua, porque no reino é só a vontade dele. No reino não temos livre-arbítrio, no reino não temos escolha, no reino, obedeceu é recompensado. Mas isso é na íntegra, isso é de forma agressiva. No reino não tem negócio, não tem como negociar a obediência no reino. Não tem como, Aline, negociar a obediência no reino. Ah, eu estou sentindo, obedeço, não estou, faço do meu jeito. Ah, sei lá, não estou bem hoje. No reino não existe isso. Só que por sermos programados ao contexto salvífico, que é bom, maravilhoso, que vai nos levar ao céu salvífico, porém não faz a gente acessar o céu de reino na terra. Olhe para quem está ao teu lado, diga, você está aí ainda ou já foi para casa? Segura que vem mais, diga para ele. Aí a gente não destrava, a gente não rompe, a gente não vai. E olha o anseio da oração de Cristo, pastora Karine. Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu. Venha a nós o teu, seja feita a tua, bom, assim, na terra como, porque, gente, a gente tem que entender que o Cristo vivo tem mentalidade de rei. E só pode liberar uma oração nesse sentido quem tem uma mentalidade, uma visão de monarquia. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Cristo em hora nenhuma disse, presta atenção, gente, Pai, nos leva até a ti. Não. Que venha a nós o teu
reino. E que seja feita a tua vontade. Que diferença extraordinária quando a gente começa a acessar as chaves. Não podemos abrir mão da salvação, porque eu torno a dizer, contextualizar a minha fala inicial. Salvação é que introduz você no reino. Salvação introduz você no reino. Mas o reino traz uma proposta de mentalidade totalmente diferente de salvação. Salvação. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Onde estão os salvos aqui? Cadê os salvos? Nem a mão levanta, gente. O que está acontecendo? Os salvos, né? Você pode deitar agora, dormir dia e noite, dia e noite, dia e noite. Tu perde a salvação? Não, mas nunca vai receber o que o reino proporciona. Olhe para quem está ao teu lado e diga, ih, rapaz. Que a salvação é o quê? É um dom. Salvação é uma dádiva. Salvação é uma herança ao Senhor. Ela foi entregue. Agora, para acessar, Lucineide, aquilo que o reino oferece, aí, ó. Aí vai ter que ter uma mente diferente dos normais. Vai ter que ter uma mente diferente dos religiosos. Você sabe aquelas pessoas que dizem assim, não, irmão, está tranquilo, está bom, amém, seja feita a vontade de Deus, não liga não, está tudo, mas quando ele fala seja feita a vontade de Deus, não é que ele quer submeter a vontade de Deus, ele quer um argumento de pretexto, né, para acalentar um jeito vacilão, um jeito preguiçoso, um jeito cavernoso, porque tem gente que é cavernosa, tem gente que acha uma fuga, toda vez que o reino imprensa ela para ela produzir no reino, ela acha uma fuga. Aí você vai ver ela entrando no ano, saindo no ano, entrando no ano. Está salvo? Está salvo? Está, não, Ulisses? Está salvo? Tá. Vai perder a salvação? Dificilmente, né? Mas acessar o que o reino tem para oferecer, irmão, só aqueles que vão se renovando a cada manhã, só aqueles que vão renovando a mente, são aqueles que pretendem aprender mais sobre o reino. Aí pergunta para quem está ao teu lado, por favor, você está programado a salvação ou está programado ao reino também? É por isso que eu sempre falo, às vezes, com os líderes de obreiros, os líderes de equipe, estou tendo também um trabalho, né, Miguel Pereira, para alinhar, porque chega gente da presbiteriana, da casa de oração, da Deus e Amor, da Batista, então estou fazendo um alinhamento, para ver se a gente consegue reciclar, desmistificar conceitos. Pastor, mas o senhor é melhor que quem para dizer que a pessoa não, é porque eu olho a vida de 25 anos da pessoa na igreja, e eu olho de repente, quem sabe, a minha trajetória de quase 30 anos, e eu vejo o que o reino tem me proporcionado, de ideia, de fé, de realização, de proatividade, produtividade. Proatividade gera produtividade, proatividade gera produtividade, proatividade gera produtividade, proatividade gera produtividade. Quer produzir, seja proativo. E o reino está precisando de pessoas proativas. O reino está precisando de pessoas que, além de atitudes, tenham iniciativas. Atitude é bom, iniciativa é melhor. É a mesma coisa quando não conseguimos diferenciar, quem está aí, diga amém, coisas importantes de prioridade. Eu já ensinei isso aqui 1 milhão de vezes. Estou ensinando agora em Miguel Pereira, eles estão vindo igual o vulcão em erupção. A gente quer mais, manda, eu estou jorrando Bíblia, jorrando dia e noite, e pai, e tal. Estão naquela coisa gostosa do primeiro amor. E a gente às vezes não sabe separar coisa importante de prioridade. Ofertar é importante, mas primiciar é uma prioridade. Dizimar é importante, mas dizimar com a ideia de que está primiciando, isso é prioridade. Aí temos o costume de fazer. Fiz. Tudo que a gente é assim.
Tudo que envolve igreja, obra de Deus, principalmente os que estão programados ao contexto salvífico e não aprenderam nada sobre o reino, é assim, tá bom, eu fui, daqui a pouco eu chego aí. Aí não tem uma disciplina que eu chamo de comportamentos éticos, morais, comportamentos contundentes àquilo que o céu está gritando para te entregar. Quem me entende, diga amém. É isso aí. Não, irmão, nem Deus exige não. Peraí, você está com ideia do Deus salvífico ou do Deus monarca? Eu já vi gente assim que você aperta ela na obra de Deus, falando, não, nem Deus exige isso. É porque a mente dela é programada ao contexto salvífico, graça, amor, tenha misericórdia de mim, bondade comigo, me tolera. Só que o monarca não trabalha assim. E quando subirmos ao céu, que lá chegarmos, nós vamos nos apresentar diante de um Deus com ideia salvífica, ou vamos nos apresentar diante do juiz, o rei dos reis? Olhe para quem está ao teu lado e diga, é melhor você se cuidar, hein? Porque Deus não tem jeitinho da tua avó, da tua tia, do teu padrinho. Tem crente que tem padrinho até hoje. Da tua madrinha. Tudo que você faz, dá uma jogada de cintura e vai tolerando. Com Deus o sarrafo vai comer. Sem dó, sem piedade. Que Deus é esse? O mesmo que acabou com Sodoma e Gomorra sem dó. Criança, bebê, recém-nascido, quem estava mamando, quem estava na mamadeira, meteu fogo e enxofre. Ele é o rei, ele é o monarca, ele é o juiz, ele é o sentenciador. Eu estou falando do Deus que dificilmente tolera alguma coisa. Quem sabe a gente podia criar aqui, dentro das nossas escolas bíblicas, assuntos como esse sobre o reino, porque isso faz as pessoas acordar para a coisa. Porque na ideia salvífica, irmãos, na ideia eclesiástica, salvífica, graça, me entenda, não deu, não consegui chegar, poxa, não me entende, não tem misericórdia de mim, que vida carrasca é essa, que pressão de igreja é essa, que pressão ministerial, eu não tenho tempo para isso. Se você entender o que é o reino, você mudaria os seus conceitos. Sabe o que é o pior disso tudo? Eu estou encerrando já. É que uma coisa não se desvincula da outra. Não tem como. Você que é salvo, não produzir para o reino. Não tem como, pastor Douglas, um salvo que não produz para o reino. Não pode um salvo que não tenha mentalidade do que é o reino. O reino é isso, o reino é trabalho, o reino é serviço, o reino é servir, reino trabalha, vamos entrar aqui, reino trabalha com honra, reino trabalha com meritocracia, reino trabalha com hierarquia, que deve ser respeitada, assistida, seguida. Isso é reino. E a Bíblia está repleta de assuntos como esse. Não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vades desfruto, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pediu ao Pai, Ele vos conceda. Isso é reino. Toda pessoa que fala que Deus não trabalha com troca, é porque estão com ideia de contexto salvífico. Quem conhece o reino sabe que o rei, que estabeleceu o reino, trabalha com meritocracia. Acontece muito na igreja. Quem está aí, diga amém. A gente vê uma pessoa fazendo muito, e às vezes a gente não pode honrar tanto, porque quem não faz nada, endemonia. E aí a gente acaba trabalhando com algo chamado injustiça. Porque se até na visão de Deus, Ele que disse, quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Irmão, obrigado por ter feito, mas tu não fez o suficiente. Esse irmão aqui, parabéns, porque tu fez além da conta. Se fizermos isso de púlpito, quantos ficam aqui dentro ouvindo isso? Ninguém. Por quê, irmãos? Porque a gente tem a cultura filosófica, né, dentro da ideia salvífica, que, pelo amor de Deus, que injustiça é essa comigo?
Eu também fiz. É por isso que no reino é assim. Se alguém te pede para caminhar 1 milha, faz o quê? 2. Se alguém te pede para carregar uma bolsa até um certo ponto, faça mais. No contexto salvífico, fiz, tá bom, Paula Catarina, obrigado, glória a Deus, aleluia, Paula, obrigado e tchau. No contexto do reino, depois de haver feito tudo, deve se sentir como? Não, gente, vocês não vão querer que eu dou aula mais aqui não. Deixa esse pastor lá para lá de Miguel Pereira e traz os professores de novo para cá, que o negócio está apertando aqui hoje. Quem está aí, diga amém. Então existe uma grande diferença nessa Bíblia que a gente lê. Só que ninguém ensina isso para a gente. E aí perdemos guerra, perdemos conquista, porque nos faltam as chaves de acesso que tem que começar a virar a nossa cabeça primeiro. Porque antes de acessar o reino, nós temos que permitir que o conhecimento do reino nos acesse. Meu Deus, Pai, o que tu está fazendo aqui hoje, Jesus? Ai, Deus. Antes de acessarmos o reino, nós temos que permitir que toda revelação do reino, todo conhecimento do reino, nos acesse primeiro. Porque uma vez que o conhecimento do reino entre aqui, nós acessaremos o reino na sua plenitude. E Deus tem pressa. Olhe para quem está ao teu lado e diga: Deus tem pressa. Diga: Deus quer inverter as coisas. Deus quer tirar, diga para quem está, Deus quer tirar a bênção da mão do ímpio. Deus quer tirar a riqueza dos ímpios. Deus quer sacudir a terra antes do arrebatamento, tirando dos ímpios e entregando para a sua igreja. Tua irmã levantou, misericórdia, Jesus. O que é isso? Isso é bíblico. Porque segundo a simbologia bíblica, a tipologia sagrada, o povo que estava prestes a sair do Egito, Deus fez um movimento. Você sabe que ali está uma simbologia, né? O Moisés é o libertador, é o Cristo, o povo ali é a igreja, o Egito é o mundo, o deserto é o processo e Canaã é o céu. Quem estuda a história de Moisés entende que ali está direcionando para o tempo do fim. Existe uma pegada escatológica também ali. Existe uma pegada eclesiástica. Existe uma pegada cristológica ali. Cristocêntrica, porque Cristo é o centro de toda a Bíblia. Então vamos lá, Moisés é o libertador que representa Cristo, Faraó representa Satanás, o Egito representa o mundo, o deserto representa o processo, o povo representa a igreja e a Canaã representa o céu. Só que o povo estava sendo subjugado no Egito. Deus sacode o Egito para arrancar o povo de lá. Antes do arrebatamento, Deus vai sacudir a terra. Vou dizer de novo. Antes do arrebatamento, Deus vai sacudir a terra. Por causa da sua igreja. A igreja hoje é o Israel espiritual de Deus. O que é a igreja? Israel espiritual de Deus. Então a história se repete. Deus, antes de arrebatar a igreja, Ele vai sacudir a terra. E sabe o que Deus vai fazer? Vai deixar a terra falida quando a igreja sair. Anota o que eu estou te falando aí, você faz uma pesquisa na sua casa. Porque a igreja não vai subir na miséria. O mundo vai entrar em colapso. Meu Deus do céu. Não é para nós não, isso aqui é lá para a América. Embora que eu estou ensinando no lugar errado. Vocês querem aprender ainda? Mas estão olhando para mim assim, com o olho seco. Está absolvendo? Amém. Então vamos lá. Deus vai fazer o que antes do arrebatamento? Vai fazer o quê? Não, olhe para quem está ao teu lado e faz assim para essa pessoa, faz assim. Deus vai sacudir a terra. Sacode ela para mim, por favor. Sacode essa pessoa que está ao teu lado. É assim que Deus vai fazer com a terra por causa de nós. Não, vai dizendo para ela, Deus vai fazer assim com a terra por causa da gente.